Ele é amor, é paciência, é compaixão. Então, a homilia deste quinto final de semana da Páscoa, nós estaremos assim permeados nesses dois momentos, nessas duas colunas que Jesus vivia. E para nós termos o amor que Jesus pede a nós no dia de hoje, é necessário que nós tenhamos essas duas características, a paciência e a compaixão. Mas percebam que a paciência talvez não foi somente o povo do Antigo Testamento que não tivera. Talvez o povo do dia de hoje, do momento odierno, também não tenha paciência. Talvez é um povo que, e esse povo eu estou no meio, talvez é um povo que murmura, reclama, que indaga, que não compreende que o Filho de Deus está ressuscitado. E notem que o Evangelho já nos deixava claro, Jesus, Ele está instituindo a Eucaristia, Ele está preparando os seus apóstolos. Mas nesse momento que Ele está instituindo a Eucaristia, preparando os seus apóstolos, Ele se encontra no andar de cima do cenáculo. Talvez aqui a primeira lição para nós no dia de hoje: aonde você se encontra? Porque tudo isso depende da maneira que você está agindo. Se você se encontra pautado no mundo, você não tolera o outrem, você não suporta o seu cônjuge, você não suporta, talvez, a realidade que você se encontra. Talvez você não tenha, assim, domínio com as coisas do dia a dia, aonde tudo isso e mais um pouco tira de você a paciência. Aonde você se encontra? Mas percebam que ali Jesus encontrava no cenáculo, mas o Evangelho dizia assim: depois que Judas saiu do cenáculo. Então percebam que ali na instituição da Santa e da Divina Eucaristia, ali no momento que Jesus institui o sacerdócio, ou seja, naquele momento que Ele vai mostrando o seu testamento, do que Ele vai fazer, do que Ele irá realizar. Naquele momento, Judas estava presente. Talvez você, eu, nós somos cristãos, mas talvez dentro de nós, em vez de existir um João, em vez de estar próximo de um Pedro, nós estamos convivendo com Judas. Talvez João é demais, para viver aquele amor. Então Pedro é aquele que vacila no amor, mas ama o Senhor. Então Pedro está no meio termo, por isso que eu citei o nome dele. Então às vezes conosco está simplesmente o Judas. Talvez comigo prevalece simplesmente a minha vontade, as minhas paixões deliberadas. Quem está com você? Aonde você se encontra? Nós vimos a primeira leitura, os apóstolos, de modo especial Paulo e Barnabé, que nos dizia a leitura, eles regressaram, eles voltaram àquelas cidades que eles já tinham ali propagado a fé. E eles voltam justamente para encorajar os irmãos, para assim mostrar para eles que existe um Jesus, que existe uma pessoa que está ressuscitada. Então, se eles desejam entrar no reino dos céus, é assim que nos fala a primeira leitura, se você deseja entrar no reino dos céus, é preciso que passemos por muitos sofrimentos. E aqui o sofrimento não é que nós precisamos procurar sofrimentos para nós
assim, sermos pessoas grandiosas. Não. Basta o momento que você se encontra, a cruz que você se depara. Talvez a cruz que você depara é uma grande dificuldade, talvez uma perca ou uma perda, né, do seu emprego. Mas talvez a cruz que você encontra no dia de hoje é simplesmente uma dor de cabeça, uma coisa mínima. Então é com essa dorzinha de cabeça que você tem, é que Jesus, Ele quer que você seja fiel, que você seja paciente. Eu acho que não precisa dizer aqui, né? Mas sempre é bom relembrar. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós veremos que muitas passagens nos mostram que o Todo-Poderoso, o Pantocrator, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus, Trino, Unitrino, Deus forte, Deus fiel, Deus justo, Ele assim fez prodígios para com um povo que estava no cativeiro, aquele povo que estava no deserto, aquele povo que queria água, aquele povo que queria comida. Deus fez grandes milagres, mas eles eram de cerviz dura. O nosso português, claro, né? Cabeça dura. Eles não compreenderam que Deus é fiel. Talvez eles, e talvez os fariseus, os escribas, os mestres da lei, talvez nós também, nós entendemos assim, que o amor humano, ele precisa ser a primeira atitude a ser tomada. E não é verdade. O amor humano, ele não é uma atitude, ele é uma resposta a ser dada. Talvez assim, não eles, né, que eles não sabiam, o povo do Antigo Testamento, mas nós, no dia de hoje, talvez nós esquecemos aquilo que está na primeira carta de João, lá no penúltimo capítulo, no capítulo 4. João diz assim: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, e eu vos amei por primeiro. Então, se Jesus pede amor, não é algo massacrante, algo torturante, algo assim difícil de nós vivermos. Ele nos amou. Não é iniciativa nossa. Nós só precisamos ter uma resposta. Então talvez nós entendemos assim que aquilo que Deus pede é muito difícil porque, olha, eu preciso tomar iniciativa. E não, Deus já tomou iniciativa. Eu só preciso corresponder com esse amor. O versículo 34 no Evangelho dizia isso, né? Eu vos dou um novo mandamento. Ora, no Antigo Testamento já tinha esse mandamento. Amai-vos uns aos outros. No Antigo Testamento também as pessoas amavam uns aos outros. Mas aí Jesus fala, como eu vos amei. Então qual a diferença do amor do Antigo Testamento, o amor do Novo Testamento? Afinal de contas, o que é amor? A palavra amor, ela está assim meio que deteriorada, estragada, mutilada. A palavra certa, ela está banalizada. Sabe por quê? Se nós olharmos para as enciclopédias, para os dicionários, né, nós veremos que amor é sinônimo de sentimento. É um sentimento. Se nós olharmos para Camões, Luís Vaz de Camões, aquele poeta de Portugal, português, ele dizia que o amor é uma linguagem poética, né? Mas muito bonita. Ele fala assim, que o amor é um calor ardente. Sim, não está errado. Mas não resume só a isso. Não é somente um calor ardente.
Se nós recorrermos aos filósofos contemporâneos, atuais, né, da nossa sociedade, vamos pegar Rousseau, Jean Rousseau. Rousseau então vai dizer que o amor nada mais é do que uma organização. Organização do quê? E não fala. Será que é organizar os sentimentos? Organizar as paixões? Organizar aquele cavalinho selvagem que tem dentro de mim? Organizar Judas no lugarzinho de Judas e João no lugarzinho de João? Se Rousseau está dizendo isso, então ele tem razão. Mas creio que ele não está falando isso. Pelo histórico de Rousseau, não é assim. Se nós olharmos para Schopenhauer, Arthur de Schopenhauer, ele vai dizer que o amor nada mais é do que uma coisa, entre aspas, uma coisa que você sente e se coloca em movimento ao outrem. É um impulso que te leva a outrem. Então, um ser que vai ao outro ser. Isso é amor? Ora, não deve ser. Então, se nós olharmos para o Catecismo da Igreja Católica, aquele livro que nos rege, né, a vida cristã, nós olhamos para o terceiro livro do Catecismo, que é a vida espiritual. E no número 1829, o Catecismo vai dizer: o amor nada mais é do que a caridade. É aquilo que nos impele, que nos liga ao ressuscitado. Por isso que João, lá na segunda leitura, ele dizia: eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu vi. Nesse momento de Páscoa, o que você, o que eu estamos vendo? O que nos impele a vivermos uma fé, a deixarmos as nossas casas e virmos aqui para escutar uma palavra e participar do Santo Sacramento? O que nos liga a nosso Senhor? Talvez o que nos move é uma curiosidade. Talvez o que nos move é um interesse. Talvez o que nos move é simplesmente medo. Mas não deveria ser nada disso. O que nos move deveria ser o Espírito Santo. O que movia Jesus era o Espírito Santo. É verdade, o Espírito Santo a essa altura, ele já não estava sendo manifesto. Jesus está no capítulo 13, no início do 13. O Espírito Santo vai aparecer lá no capítulo 17. Então tem 5 capítulos ainda para acontecer. Mas percebam que os Atos dos Apóstolos, eles só eram o que eram. Paulo e Barnabé só faziam o que faziam porque eles eram movidos pelo Espírito Santo, pelo ressuscitado. E por isso então eles eram pacientes. Mas Jesus também é compaixão, não é só paciência, ele é compaixão. Não sei se vocês recordam, creio que sim, né? Vocês são inteligentes, né? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10º, existe a passagem do samaritano. Tinha um homem caído, quase que morto. Desce um levi, desce um publicano e desce um samaritano. Somente o samaritano tem compaixão. Compaixão, saber sofrer com. Esse samaritano é nosso Senhor, que também nós sabemos. Então o nosso Senhor, ele tinha esses 2 sentimentos. Ele era paciente, benigno, bom, né? A palavra benigno é isso, bom. Mas ele também tinha compaixão, sabia sofrer com.
Santa Teresinha, ela escrevendo uma carta para sua irmã, não de sangue, né? Mas para sua irmã do Carmelo, ela vai dizer assim: num certo momento da vida, isso é uma história, mas que tem uma lição de moral para nós. Ela diz assim: em um certo momento da vida, um pintor francês, ele foi contratado a pintar uma gravura, um afresco. E a gravura, a pintura que ele tinha que fazer, era de Nosso Senhor sendo crucificado. E esse pintor, ele era muito exigente com os seus trabalhos. Ele tinha uma perfeição nas suas pinturas, no seu dia a dia, ele procurava a perfeição. E aí, esse pintor, ele contrata uma pessoa, para que essa pessoa instrua ele qual que eram as posições que Nosso Senhor estava crucificado. Só que essa pessoa era pagã. Esse pintor, ele era cristão, de nome, não de praticar. E aí, essa pessoa que ele contratou para pousar para ele poder pintar o afresco, essa pessoa disse assim: tá, eu vou ficar aqui para você desenhar o que você tem que fazer. Porém, me explique um pouquinho da história, do que você está fazendo, do que eu estou servindo para te inspirar a fazer. Aí ele começou a contar a história. Ele então, sabe, aqui, esse homem que vai ser crucificado, que foi crucificado, ele nos proporcionou os céus. Aí essa pessoa então escuta aquilo, e todas as vezes que a pessoa voltava, ela queria saber um pouquinho mais do fato. Chega um certo dia que a pessoa diz assim: nossa, então quer dizer que essa pessoa que você pintou, que está pintando, ela nos abriu os céus? Essa pessoa diz, esse pintor: sim, essa pessoa redimiu a humanidade, salvou a humanidade. Então a outra pessoa que estava lá como sendo objeto de pintura, ela diz assim: nossa, então você deve amar muito essa pessoa, você deve amar demais, porque você sabe os mínimos detalhes. E aquilo então chamou a atenção dele, porque ele sabia os detalhes, mas não praticava aquilo que ensinou. Talvez nós estamos sendo assim, nós sabemos os detalhes, mas nós não praticamos aquilo que nós compreendemos. Jesus é paciente. Para que nós sejamos pacientes, basta nós abrirmos o coração, e o resto Ele faz. Jesus é compassivo, Ele é misericordioso. Se nós quisermos ser compassivos, basta nós sermos o samaritano da humanidade. Nesse momento, daqui a pouquinho, nós receberemos, aqueles que estão preparados, receberão a comunhão, a santa comunhão, o pão dos anjos. Nesse momento que aqueles que vão comungar, peça à Virgem Maria, ninguém melhor do que ela, que soube amar o seu filho. Talvez nós não conseguimos amá-lo, então que nós possamos pedir: ô mãe, me dê o seu coração, me empresta o seu coração, para que também eu possa amá-lo, para que eu possa sim dar aquilo que Ele me deu. E na hora que eu preparava a homilia, eu pensava assim: se um dia, e isso vai acontecer, o dia que eu partir dessa para outra, ou seja, o Padre André morrer, que bom se a Virgem Maria dizer assim:
Então, meu filho, esse rapaz que está vindo aqui, ele não é santo. Mas esse rapaz que está aqui, ele se esforçou para ser santo. Ele era como Paulo e Barnabé. Ele foi como João, que via novos céus e nova terra. Então, meu filho bendito, permita que ele entre para os céus. Porque ele não vos amou, mas ele quis vos amar. Peçamos então esse amor, para que a Virgem Maria nos conceda, e que nós saibamos amar, como Jesus nos amou.